Então, me apresentei, né? Como é que começou minha jornada com relação ao cuidado dos pacientes com demência? Vou contar uma historinha, né? História conecta as pessoas. Tudo começou na época de faculdade. Eu participei de alguns projetos na UFMG, um projeto chamado Lar dos Idosos, e eu acompanhava idosos que moravam em instituições de longa permanência, em asilos, e lá era muito comum o diagnóstico de uma demência. Nesse momento, eu passei a estudar já sobre o tema. Também ajudei a criação de alguns cursos lá dentro da faculdade, direcionados para a área de cognição, demência, Alzheimer. Então, meu interesse pelo tema começou lá antes de 2003. E eu, ao longo do tempo, fui percebendo que só o conhecimento técnico ele não era suficiente. Quer dizer, só o conhecimento do livro, né? Eu precisava me conectar mais com os meus pacientes, com os familiares dos meus pacientes. Então, eu passei a conviver, participar de grupos de debate sobre Alzheimer, reuniões de familiares. Então, eu passei a ter essa percepção além também da doença. E nisso, meu interesse, meu gosto, ele só foi aumentando. E, e é um tema que eu tenho muito carinho, muito amor, e entendo que o familiar, que o paciente com uma demência, seja Alzheimer ou outros tipos, precisa muito de profissionais que tenham um olhar mais empático, um olhar mais carinhoso. E, infelizmente, a formação do médico ainda pensa, né, que demência é o fim. É uma frase que eu falo no Instagram, em outras redes sociais. Demência não é o fim, Alzheimer não é o fim. São diagnósticos difíceis, são diagnósticos que vão mexer bastante com todos, né? Principalmente com o paciente, mas não é o fim, tem muita coisa que pode ser feita. Então, eu penso que é uma das minhas missões de vida realmente oferecer o cuidado para o paciente e para a família também. E eu abro aqui para vocês o meu livro da vida. Eu passei por uma experiência pessoal com relação ao Alzheimer. O meu pai, ele sempre uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito inteligente, porém ele tinha alguns problemas de saúde, foi diabético a partir dos 40 anos, hipertenso. Naquela época que ele viveu, era bonito fumar, então ele fumou por muitos anos, era um pouco sedentário, e ele começou a ter alguns lapsos de memória, fazer algumas confusões, ter dificuldade para executar algumas tarefas antes simples para ele. E eu já era neurologista quando ele iniciou com esses problemas, muito repetitivo, contava a mesma história sempre, sempre. E, e eu conversei com minha mãe e até falei, olha, mãe, eu acho que é interessante que o pai faça uma consulta com um geriatra ou com um neurologista, porque realmente está um pouco além. E ele passou também a ter algumas dependências com relação à minha mãe, coisas que ele fazia sozinho, ele passou a delegar para minha mãe. E então meu pai recebeu um diagnóstico de Alzheimer. Aquilo mexeu muito com todo mundo, mexeu com minha mãe, com meus irmãos, com ele, né? Afinal de contas, ele ficou sabendo, né? Foi algo que ele quis saber o que estava acontecendo com ele. Eu fiquei meio perdido também, porque é difícil você receber esse diagnóstico na sua família. E você entendendo, conhecendo todas as peculiaridades da doença. E essa dependência, ele só aumentou com relação à minha mãe. Coisas que ele gostava muito de fazer, ele passou a não gostar mais. Ele sempre teve um gosto muito grande com relação à roça, né? Aqui em Minas a gente fala roça. Ele sempre gostou de ir para um terreno que tem aqui perto de Betim, que em Sete Lagoas, e aí passou a não ter mais interesse,
realmente ficou um quadro muito com baixa autonomia, com grande dependência da minha mãe. Mas como ele tinha uma saúde que também era frágil, acaba que ele teve uma complicação cardiológica, teve um problema no coração que, que fez com que ele falecesse por causa de uma insuficiência cardíaca. Ele não evoluiu para aqueles estágios em que a dependência era total, mas naquele momento eu reafirmei que eu precisava fazer algo, que eu precisava estudar mais sobre o assunto, que eu precisava ajudar as famílias, que eu precisava ajudar os familiares, e estou eu aqui hoje para conversar com vocês. Essa aula eu tentei colocar os principais tópicos, porque o tema é muito, muito profundo, muito denso, mas eu aqui seria um resumo daqueles pontos que vocês que têm um familiar com Alzheimer, que cuidam de alguém com Alzheimer, precisam ter conhecimento. Então, para quem que é essa aula hoje? É para familiares de pessoas com Alzheimer e outros tipos de demência, é para cuidadores não familiares que acabaram assumindo essa missão por amor e às vezes não tem aquele conhecimento técnico sobre o tema, para aqueles que estão sobrecarregados fisicamente, emocionalmente, e para quem busca também orientação prática, né, e acolhedora. Eu acredito muito que a educação modifica a vida das pessoas. Eu acredito muito que a informação, ela, independente do problema que seja, mas o conhecimento, ele empodera as pessoas. Então, você conhecer sobre algumas condições de saúde, pode ser uma pressão alta, um diabetes, um hipotireoidismo, isso te empodera até para aumentar seu autocuidado, para buscar alternativas. Então, eu acredito que é importante para os familiares terem conhecimento sobre o tema, um conhecimento, não precisa ser um conhecimento profundo, mas um conhecimento com alguns pilares. E a educação, ela está aí para isso, né? Então, a gente precisa ter essas informações, e nem sempre é fácil obtê-las. Para dar essa aula, eu estudei muito, li muito livro já, livros técnicos, livros não técnicos, e eu sei que é difícil achar informações boas, informações em que você possa confiar. Então, eu acredito que vocês hoje estão tendo aqui um extrato, né, dos principais conhecimentos relacionados ao tema. O que você vai aprender hoje? Eu vou explicar sobre o que é demência, as causas, os tipos, vou falar um pouco sobre rotina, sobre estratégias com relação a banho, comportamentos, né, que é um grande desafio frente a um paciente com demência, os comportamentos que esses pacientes podem ter, principalmente no final do dia. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da síndrome do pôr do sol, que é um evento que ocorre no final do dia, no início da noite, e que causa um terror, que causa realmente um grande desconforto para as famílias. Então, eu vou falar um pouco como lidar frente a essas situações de agitação, de agressividade, e da importância do autocuidado para o familiar, para o cuidador. Antes de falar o que é demência, vou falar um pouco sobre o envelhecimento da população, que o aumento do número de casos de demência está diretamente relacionado com o envelhecimento da população. Afinal de contas, um dos principais fatores de risco para demência, Alzheimer principalmente, é a idade. Então, à medida que a população envelhece, naturalmente o número de casos de Alzheimer numa população vai aumentar. E por que a população está envelhecendo? Então, a população está envelhecendo por vários fatores. Por avanço da medicina, com relação a tratamentos, diagnósticos precoces, a melhoria da condição de vida, condição sanitária, as pessoas estão vivendo em ambientes mais saudáveis, com menos problemas com relação sanitários, né? Lá atrás,
para 1910, 1920, 1930, essas questões sanitárias eram muito fortes, né? As pessoas morriam de doenças infecto-contagiosas, e à medida que se criou algumas estratégias sanitárias ou vacinações, as pessoas passaram a viver mais. E, vivendo mais, a expectativa de vida aumenta. A mortalidade infantil também reduziu. Reduzindo a mortalidade infantil também, naturalmente, a expectativa de vida vai aumentar. A quantidade de pessoas idosas na população brasileira também vai aumentar. Isso é natural. Alguns anos atrás, a gente falava que o Brasil é um país de pessoas jovens. Hoje, atualmente, está tendo uma tendência a o país virar um país de pessoas idosas. A estrutura de idade do país mudou. De uma forma progressiva, se tem cada vez mais idosos no Brasil, se compararmos com pessoas jovens. Então, é muito importante a gente ter essas informações todas, é muito importante a gente entender que existem formas de prevenção de Alzheimer, por exemplo, e quando a gente tem conhecimento desses fatores de risco, isso faz com que nós atuemos de uma forma direta na nossa própria saúde, no futuro do nosso cérebro. O risco de desenvolver demência, especificamente Alzheimer, ele dobra a cada 5 anos, depois de 65 anos de idade. Cerca de 1/3, quer dizer, a cada 3 idosos com mais de 85 anos, um vai ter algum tipo de demência. Quer dizer que demência é uma doença que vai afetar somente idosos? Não, mas principalmente idosos. É mais raro aquela demência pré-senil, que ocorre antes dos 65 anos de idade. E por que o aumento dos casos de demência está aumentando? Isso tem muito a ver com o envelhecimento da população. À medida que se envelhece mais, é natural que se tenha mais casos. Também está tendo mudança de comportamento de algumas doenças crônicas não transmissíveis. E também os diagnósticos eles estão sendo feitos de uma forma mais assertiva. É muito frequente as pessoas me perguntarem, doutor, hoje tem mais demência que no passado? Sim, tem mais demência, mas lá atrás os casos não eram tão diagnosticados. E às vezes associados até com o próprio envelhecimento da idade. A senilidade, né, foi considerada uma doença. No passado se falava em demência senil, ligando a demência ao envelhecimento, sendo que é errado esse termo. Nós não devemos usar o termo demência senil. Esse é um termo em desuso. Então, a demência não é sinônimo de envelhecimento. Muitos pacientes que envelhecem vão ter uma chance maior de ter demência, mas não quer dizer que todos vão desenvolver demência. No Brasil, existe cerca de 1,5 milhões de pessoas com demência, sendo que desse 1,5, cerca de 1,2 milhões é do tipo Alzheimer. E nas próximas décadas, esse número vai dobrar. Tanto que a Organização Mundial de Saúde considera as demências como uma prioridade de saúde. Então, está tendo toda uma preocupação mundial frente ao aumento desses casos. Tanto se fala que a demência, apesar de não ser uma doença infecto-contagiosa, uma doença crônica, é considerada uma epidemia silenciosa. Isso vai trazer uma série de impactos. E os motivos. Por que precisam falar sobre isso? Primeira coisa, entender que envelhecer não é problema, é uma vitória.
Então, se nós envelhecemos, é uma vitória. Quer dizer que nós passamos por várias dificuldades ao longo da vida. E para que a gente possa aproveitar esse momento, né, da nossa melhor idade, nós precisamos garantir uma saúde apropriada, uma melhora da autonomia, qualidade de vida, tentar ficar atento com relação aos sinais precoces das demências e também entender que existem formas de prevenir, que é importante o diagnóstico para aí nós cuidarmos. Ah, doutor, para que eu vou ficar diagnosticando Alzheimer? Ah, bobagem, é uma doença que não tem cura. Não, acredito que é importante sim a gente fazer esses diagnósticos. Até porque eu falei lá no início da aula, demência não pode ser entendido como o fim, né? É desafiador para todos, mas nunca considerado como o fim. Eu vou falar sobre esse termo, cognição, ele é muito importante de ser dito, sabe? Porque a cognição é aquilo que está afetada na demência. Então, a cognição é um conjunto de funções mentais que elas vão nos permitir aprender, compreender, lembrar das coisas, raciocinar, resolver problemas, nos comunicar, tomar decisões, nos orientar no tempo, no espaço. Na demência, a cognição é que está afetada. A cognição, ela nos permite sermos indivíduos independentes. Elas nos permitem ter autonomia. Então, a atenção faz parte da cognição, a linguagem, que é a capacidade nossa de comunicação, função executiva, que é a capacidade de executar tarefas, a memória é um ponto muito importante da cognição, a percepção com relação ao ambiente, orientação do tempo e do espaço. E quando a gente fala de demência, a gente pensa logo numa memória, problema de memória. Mas a demência nem sempre vai manifestar primeiro como prejuízo de memória. Ela pode se manifestar como prejuízo na linguagem, uma dificuldade de executar tarefas. Então, a memória nem sempre vai estar afetada no início das demências. O que é, então, a demência? É um conjunto de sintomas que vão causar um prejuízo na cognição, que são aqueles pontos que eu citei, memória, concentração, orientação, capacidade visoespacial, capacidade de executar tarefas. Isso é a cognição. E a perda dessa cognição, ela vai fazer com que o indivíduo ele tenha uma perda, uma piora progressiva da autonomia. Cada vez é mais difícil dele ter o autocuidado. Cada vez ele vai precisar mais de ajuda das pessoas para executar tarefas que antes ele executava de uma forma mais... que ele executava sem nenhum problema. Aqui está uma foto desse senhor, né, colocando a camisa. Então, durante a evolução da demência, pode ocorrer um momento em que a pessoa não consegue colocar uma camisa, tirar uma camisa. Então, a doença, ela afeta essas funções mentais e causando essa perda de autonomia. A demência, ela não é congênita, quer dizer, o indivíduo não nasce com a demência. Alguém que tem uma deficiência intelectual, ele não pode ser classificado como paciente portador de demência. Então, a demência é uma doença adquirida. Ela tem característica de ser progressiva. Essa progressão pode ser mais rápida, são as demências rapidamente progressivas, ou mais lentas. Um exemplo clássico de uma demência que evolui lentamente é o Alzheimer. E como eu disse há pouco, a demência ela vai impactar a
o autocuidado, ele vai reduzir a autonomia, vai aumentar a dependência do paciente. E quais são os tipos de demência? Antes, eu quero ver se vocês estão aí. Dão um oi aí para mim, vocês estão escutando direitinho. Está muito rápido a aula. Aline, Jaqueline, Gleice, Ademir, Isabelle. Passado aquele problema lá do áudio, agora resolvi. Tecnologia é assim, né, gente? Não, não está me vendo. Minha câmera tá aberta, não sei o que está acontecendo, não. Eu não consigo vê-los no meu computador, mas eu coloquei um tablet aqui do lado e eu estou vendo a carinha de vocês, quem que está com a câmera ligada, estou vendo a carinha aí da Isabel, quem mais, vamos ver, que está com a câmera ligada. Eu não consigo mudar aqui, não. Mas obrigado, viu, gente? Obrigado de verdade a presença de vocês. Eu imagino que vocês devem estar super cansados, né? Segunda-feira, depois de um dia corrido, cheio de ocupações. Muito feliz em ver o interesse seus com esse tema, que eu penso que quem está aqui realmente tem alguma ligação com o tema e quer poder ter essas informações para se cuidar, tem essas informações para cuidar melhor do familiar, do não familiar. Então, eu fico muito, muito feliz de verdade com a presença de todos vocês. Dando continuidade aqui à aula. Então, existem vários tipos de demência. Existe uma dúvida muito comum, achando que todas as demências são do tipo Alzheimer. É muito comum as pessoas acharem que demência é sinônimo de Alzheimer. Mas existem vários outros tipos de demência. O Alzheimer é o tipo mais comum. O Alzheimer é o tipo mais frequente de demências após os 65 anos de idade. Ele representa de 60% a 70% de todos os casos. O que isso quer dizer, esse número? De cada 10 pessoas com Alzheimer, cada 10 pessoas com demência, de 6 a 7 vão ter o diagnóstico de Alzheimer. E a característica do Alzheimer é de ser uma doença em que a evolução dela é uma evolução mais lenta, uma evolução de forma lentificada, onde no início nós vamos observar principalmente uma dificuldade de executar tarefas, uma velocidade de processamento mental mais lento e um declínio da memória de curto prazo. Então, no início do Alzheimer, principalmente esses pontos que estão alterados. À medida que a doença vai evoluindo, vão surgindo outros déficits, outros prejuízos, como a orientação, como a capacidade de se localizar no espaço, alterações comportamentais, dificuldade de comunicação, até que naquelas fases mais avançadas, onde a autonomia ela vai sendo perdida, o paciente vai se tornando cada vez mais dependente, com uma tendência a ficar acamado, né? Seriam aqueles estágios avançados. No início da demência de Alzheimer, é comum ter algumas mudanças comportamentais que mimetizam, que se assemelham a uma depressão. Então, é frequente, às vezes, um idoso que está com um quadro depressivo e a família procura um médico, mas, na verdade, aquilo já representa o início do Alzheimer. Além daquela depressão, o paciente possivelmente já tem algum prejuízo de memória, de orientação no tempo e espaço. Então, é importante também ficarmos atentos àquele idoso que começa com um quadro depressivo e que está ficando esquecido. Isso pode ser um indício de um Alzheimer.
Mas a própria depressão também pode se assemelhar ao Alzheimer. Por isso que é importante, frente a uma queixa de esquecimento em um idoso, procurar ajuda, procurar um médico, seja um geriatra, seja um neurologista, seja um psiquiatra. Esquecimento tem que ser avaliado por um médico. Não deve ser entendido que o esquecimento é algo do envelhecimento. Então, a gente precisa ficar muito atento frente a um idoso que está esquecido. O segundo tipo mais comum de demência é a demência vascular. Ela não é uma doença degenerativa, ela ocorre por pequenas isquemias ou pequenos sangramentos que podem ocorrer no cérebro. Então, como de um jeito mais simples, né, para vocês estarem tentando entender melhor, seriam pequenos AVCs, vários pequenos AVCs que vão acontecendo ao longo do tempo. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, que entupiu uma artéria, né, uma artéria entupiu no cérebro, e isso causa uma pequena lesão ou por um pequeno sangramento. E a evolução da demência vascular é uma evolução em degraus. Imagina aí, gente, o degrau, como é que é uma escada. Então, a gente fala que é evolução em degrau porque o paciente está com um déficit cognitivo estável por alguns meses ou anos, mas aí ele tem uma pequena isquemia no cérebro e, com isso, ele piora a cognição. Estabiliza por mais uns meses ou até anos, tem uma nova pequena isquemia e piora de novo. Está estável ao longo do tempo, tem uma nova isquemia, piora de novo. Por isso que nós falamos que a demência vascular ela tem essa característica em degraus. A demência de Alzheimer ela já é uma insidiosa, ela tem uma piora lenta, mas não em degraus. O que é importante entender sobre a demência vascular? Que até certo ponto, uma vez estabelecido um diagnóstico, existe a possibilidade de tentarmos barrar a piora dessa doença. E como que nós vamos barrar a piora da demência vascular? Através do tratamento daquelas condições de saúde, daquelas doenças que estão associadas a essas pequenas isquemias, esses pequenos AVCs, que são a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, né, o LDL alto, que é o colesterol ruim, o cigarro, o tabagismo, o sedentarismo, tudo isso são fatores que aumentam a chance de se ter uma isquemia. Então, um paciente com uma demência vascular que está com a pressão alta, está com a pressão alta, que está com diabetes controlado, que fuma, uma vez que você cessa com esses fatores disso, existe uma possibilidade de você estabilizar essa doença. Então, é importante, na demência vascular, estarmos tratando dessas condições. Uma outra demência não muito conhecida, mas é muito importante de ser estudada, é a demência com corpus de Levy. Vocês lembram que eu falei que lá atrás, na época da faculdade, eu estudei muito sobre o assunto, ainda não era médico, eu cheguei a escrever um artigo falando sobre esse tipo de demência. Qual que é as características dessa demência? Ela tem uma característica interessante, que é a flutuação cognitiva. Então, o paciente, já com uma demência estabelecida, ele pode ter uma melhora da função cognitiva por alguns dias, meses,
alguns dias, semanas, meses, e piora, melhora e piora. Então, tem uma flutuação da cognição. Hoje, ele está com a memória um pouco melhor, está um pouco mais orientado, e daqui uma semana ele pode estar com a memória péssima, com uma orientação muito ruim, com uma incapacidade de executar tarefas. Então, uma das características da demência com Cops-Levy é essa flutuação. Outra característica são as alucinações. No início da demência, a alucinação pode acontecer no Alzheimer, mas é mais comum de acontecer no final da doença, lá nas fases moderadas, avançadas. Na demência com Cops-Levy, as alucinações já vão ocorrer no início da doença. E são alucinações muito vívidas, são alucinações assim, que a pessoa realmente acredita naquilo. Eu tive um paciente que ele enxergava uma criança que ficava andando na casa e ele acreditava naquela alucinação. Ele realmente enxergava aquilo. O cérebro dele fazia ele entender que aquilo era de verdade. E são alucinações muito bem formadas. Além da alucinação visual, pode acontecer também uma alucinação auditiva, de escutar coisas, escutar vozes, pessoas, barulho de animais. E, em alguns momentos, o paciente ele pode ficar neutro com relação a essas alucinações, mas ele também pode ficar muito assustado. Pode ser um motivo de agitação, de agressividade. E uma outra característica, e muito importante na demência com Cops-Levy, são sintomas que se assemelham àqueles sintomas observados no Parkinson. E, às vezes, por ter esses sintomas parkinsonianos, esse paciente ele pode ser confundido com um paciente que tem um Parkinson idiopático. Mas qual que é a característica da demência com Cops-Levy em relação ao tremor? Geralmente, os sintomas parkinsonianos, eles afetam os dois lados. No Parkinson idiopático, o tremor, a lentidão, ela é unilateral, afeta um lado do corpo. Já na demência com Cops-Levy, o tremor ele é bilateral. E esse tremor, ele ocorre no intervalo de 1 ano com relação à perda de memória, com as alterações cognitivas. Então, tem que ter esse espaço de tempo. Eu vou falar um pouco sobre a demência da doença de Parkinson, porque na demência da doença de Parkinson, o paciente já tem os sintomas motores unilaterais e após 10, 15, 20 anos é que vai apresentar a demência. Já aqui não. A demência e os sintomas parkinsonianos, eles acontecem em um intervalo de tempo muito, muito curto. Demência frontotemporal é uma demência degenerativa, ela afeta pessoas mais jovens, tanto que é a causa mais comum de demência antes dos 65 anos, que é as demências pré-senis. E nessa demência, o prejuízo de memória não ocorre tanto no início da doença. O que nós observamos são alterações de comportamento, principalmente. Uma desinibição, uma apatia, dificuldade de comunicação, de linguagem. É aquela pessoa que sempre foi muito tranquila, muito introspectiva, que de repente muda completamente o comportamento, passa a ficar muito agitada, muito inquieta, agressiva, sem filtro, fala o que passa na cabeça, às vezes faz comentários em momentos inapropriados, de cunho sexual. Então, ela tem essa característica em que o paciente ele tem uma mudança de comportamento importante. E uma outra característica também são as alterações da linguagem, da capacidade de comunicação. E isso observado no início
da doença. Posteriormente, à medida que a doença vai progredindo, vai evoluindo, a memória também vai ficar prejudicada. Uma coisa, gente, que é muito importante, isso eu falo assim, como médico, quanto mais cedo vocês identificam algum sintoma, alguma característica incomum no familiar seus em relação à memória, linguagem, comportamento, capacidade de orientação. Quanto mais cedo vocês procuram a ajuda de um médico, de preferência um médico que tem uma vivência dentro dessa área, quanto mais rápido você leva o paciente, melhor é, porque é mais fácil para o médico fazer um diagnóstico. Porque depois, quando o paciente já está numa fase avançada de uma demência, o diagnóstico já fica muito mais difícil, porque mistura muitos sintomas. Aí o médico, é difícil de diferenciar, às vezes, uma demência de Alzheimer de uma demência vascular, de uma demência com corpus de Levy, de uma demência frontotemporal. Então, essa questão de pegar, tentar identificar os diagnósticos de forma mais precoce é muito importante. Às vezes, um ponto que o médico conseguiu captar ali na consulta vai facilitar o diagnóstico e permitir essas diferenças, essa diferenciação com relação ao tipo. Um outro tipo importante de demência é a demência mista. A demência mista é quando se associa a demência de Alzheimer com uma demência vascular. Ah, doutor, isso é possível? Por exemplo, paciente que já tem um diagnóstico de um Alzheimer e teve um AVC, e após esse AVC, ele piorou a cognição. A gente fala numa demência mista. Aquele paciente que tem uma demência vascular, que está estável ao longo dos anos e passa a ter uma piora progressiva da cognição. Essa piora progressiva da cognição, ela pode ser relacionada a um Alzheimer associado. Então, existe a possibilidade de ter mais de um tipo de demência no paciente. E a demência associada à doença de Parkinson, onde o prejuízo cognitivo ele vai ocorrer no estágio mais avançado da doença. Diferente da demência com corpus de Levy, onde o prejuízo cognitivo ele vai ocorrer mais próximo dos sintomas parkinsonianos. Eu vou estar respondendo algumas perguntas de vocês no final, viu, gente? Eu vou deixar para concluir a aula, até porque é muito assunto, então eu não quero ficar interrompendo, senão eu vou me embolar todinho e a turma vai acabar ficando desinteressada e dormir. Eu não quero que vocês vão dormir não, viu, gente? Fica aí até o final, viu? Olha que legal, gente. Agora que eu vi, tem mais de 250 pessoas aqui. Gente, 250 pessoas, gente para danar. Olha, que bacana, né, gente? Só mesmo a internet também para possibilitar essa interação dessa forma, né? Eu aqui em Minas Gerais, conversando com vocês aí em Caicó, né? Tinha uma pessoa que era da Flórida, não sei se ela conseguiu acessar o link, se ela está aí presente, mas é muito legal, né? Essa capacidade de chegar em várias pessoas ao mesmo tempo. Bacana. Um outro tipo de demência é chamada hidrocefalia de pressão normal. Essa, gente, é uma demência que é potencialmente curável, uma demência que se o diagnóstico é feito de forma precoce, nós conseguimos curar o paciente, ou pelo menos evitar que a doença evolua. E qual são as características? São 3 características da hidrocefalia de pressão normal. O prejuízo cognitivo, alteração da marcha, é uma marcha mais lenta, que se assemelha um pouco
a marcha do Parkinson, porém sem a rigidez que nós observamos no Parkinson, e a incontinência urinária. Então, esses 3 sintomas, eles vão ter que estar presentes, associadas com alterações à ressonância do encéfalo, que seja compatível com esse diagnóstico. Além disso, quando suspeita-se de uma hidrocefalia de pressão normal, existe um teste que chama TAP teste, que é um teste que faz uma coleta de um líquido das costas, né? Vou explicar assim, o líquido da espinha, né? E a coleta desse líquido, chamado líquor, faz com que o paciente que tem essa doença melhore esses sintomas. Então, quando isso acontece, a gente fala que é o TAP teste positivo, o diagnóstico de hidrocefalia pressão normal ele foi fechado, e o tratamento dessa hidrocefalia de pressão normal é uma cirurgia que vai colocar um catéter que vai ligar o cérebro ao abdômen. O ventrículo, que é um buraco, uma cavidade onde tem líquidos dentro, na barriga. Chama hidrocefalia de pressão normal, essa condição. Eu já tive alguns pacientes que, felizmente, eu consegui diagnosticar de forma precoce essa doença, fizeram a cirurgia e conseguiram realmente retornar ao quadro anterior. Já outros pacientes que, infelizmente, já chegaram a um estágio mais avançado, onde houve já um dano no cérebro e que a cirurgia ela não conseguiu reverter essa situação. Então, é algo importante para os médicos conseguirem fazer esse diagnóstico, porque isso vai mudar a evolução, né, a vida do paciente, a vida da família. E existem demências que são secundárias, quer dizer, demências que surgem através de alguns problemas clínicos. Por exemplo, um hipotireoidismo não tratado, né? A glândula tireoide produzindo menos hormônio vai afetar a cognição do indivíduo. Tratando do hipotireoidismo, você vai curar aquele paciente. A falta de vitamina B12 também pode causar um quadro de demência. Se diagnosticada a tempo, aquela demência ela vai regredir e o paciente vai ficar curado. Algumas infecções que afetam o cérebro, o vírus HIV, ele pode causar uma demência. A sífilis, né, que é o treponema pálido, na fase terciária, quer dizer, o indivíduo teve sífilis na adolescência, na idade adulta jovem, não tratou e essa doença vai ativar lá na frente, com 60, 70, 80 anos. Se é feito esse diagnóstico, fazendo o tratamento com antibiótico, o paciente vai curar da demência. Inclusive, eu vou dar até uma aula no Congresso Mineiro de Neurologia sobre esse tema, neurosífilis. Traumatismo craniano. Existe uma condição chamada hematoma subdural crônico. O que é isso? É quando ocorre uma formação de um coágulo entre o osso e o cérebro. E esse coágulo vai comprimir o cérebro. Você, tirando esse coágulo, que é a causa da demência, o paciente fica curado. Então, aquele idoso que teve um trauma na cabeça e evoluiu com um quadro de demência num intervalo de tempo curto, é importante fazer esse diagnóstico diferencial. É importante descartar esse problema, porque você fazendo a cirurgia, drenando o coágulo, o Lula teve teve um hematoma subdural crônico, sim. Eu vi isso aqui sem querer, que dei uma olhada aqui do lado e vi. O Lula teve o hematoma subdural crônico e foi drenado, né? Outra condição, tumor. Alguns tumores cerebrais, eles podem se manifestar com um quadro de alteração cognitiva. Você fazendo
a cirurgia, tirando aquele tumor, existe uma possibilidade do paciente recuperar. Existe uma possibilidade do paciente ficar curado. Agora, passar dessa primeira parte, né, da aula, que eu expliquei sobre os tipos de demência, sobre Alzheimer, envelhecimento populacional. Aqui estão os principais problemas que são enfrentados por familiares de pacientes com demência. Provavelmente vocês que estão aí, que estão cuidando do pai, da mãe, do esposo, da esposa, já deve ter passado por algum desses problemas, por alguma dessas dificuldades, por alguma dessas dores. E eu te falo que é importante o conhecimento, né? É importante você estar no ambiente certo para você poder minimizar esses impactos, essas dores. Então, lá no grupo que eu criei para dar os avisos com relação a essa aula, você vê o tanto de relato que as pessoas fizeram lá dentro, uma pessoa interagindo com a outra, para você ver como que é importante esse senso de comunidade. Então, você, familiar, é importante você estar inserido num ambiente em que você tem outras pessoas que estejam passando pela mesma situação que você, porque isso vai facilitar essa jornada. Um dos primeiros problemas, e eu passei por isso também lá atrás, quando meu pai foi diagnosticado com Alzheimer, é a dificuldade de aceitar o diagnóstico. É muito difícil você aceitar que seu pai, que sua mãe, que seu esposo, que sua esposa, eles estão com uma demência. É doloroso, né? E isso faz sentir raiva da vida, raiva realmente por que isso foi acontecer com o meu esposo, por que isso foi acontecer com minha esposa. E é compreensível, mas quanto mais rápido se passa por essa fase de negação, melhor vai ser todo o processo. Um outro ponto, um outro problema que ocorre é a sobrecarga física e emocional. Então, aquele idoso ele passa a ser mais dependente de você em vários sentidos. Antes, a mulher, dando exemplo, a mulher que é a cuidadora principal, ela se preocupava com seu trabalho, com suas questões, com o esposo, com os filhos, e agora passa a ter que se preocupar com um indivíduo que cada vez está demandando de mais ajuda, de mais auxílio. Isso força mesmo a cabeça, força a mente, aumenta o risco de transtorno de sono, de depressão, problemas ortopédicos, porque a transferência, às vezes, dependendo do momento de doença que o paciente está, tirar um paciente de uma cadeira de banho, colocar na cama, isso vai esforçar fisicamente. Um outro problema muito comum, e eu acho que é uma das maiores dificuldades, são as alterações comportamentais do paciente, principalmente a síndrome do pôr do sol, a dificuldade de comunicação, você não conseguir, às vezes, entender o que seu familiar está precisando, o que ele está querendo, e você tentando passar alguma informação e aquele indivíduo não está conseguindo entender. Então, essa questão da comunicação é muito problemática. Existem estratégias que nós podemos usar que melhora a nossa capacidade de comunicar. Por exemplo, em vez de pedir 3 coisas ao mesmo tempo, pedir só uma. Simplificar as frases, fazer perguntas mais curtas, de preferência que a resposta seja sim ou não, olhar para os olhos, né? Porque quando você tem esse contato visual, eu não estou olhando os olhos de vocês, estou olhando para a câmera, mas eu estou tendo aqui um contato visual com a câmera. Quando você olha os olhos, a outra pessoa ela pode talvez captar aquilo melhor. Às vezes, o paciente com uma demência, com um Alzheimer, está aqui com problema de audição, com uma hipoacusia. Talvez você tratando, usando um aparelho auditivo, pode estar resolvendo parcialmente
a capacidade dele de entendimento. O impacto financeiro também uma dificuldade muito grande, porque as necessidades elas vão aumentando, medicamentos, profissionais para cuidado, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e na grande parte, infelizmente, o Sistema Único de Saúde não consegue oferecer um terço do que o paciente necessita. Os planos de saúde não conseguem oferecer o que o paciente precisa por vários sentidos, até legais mesmo, questões regulatórias. Então, existe um impacto financeiro envolvido. Tem essas questões legais também, que são bem difíceis. Quando fazer uma interdição, eu devo fazer ou não uma interdição, curatela. Então, são muitos detalhes e muitas dores que as famílias vão passando. Falta de rede de apoio. Uma família que tem vários filhos pode fazer um rodízio. E naquela família que tem só uma filha, só um filho, 2 filhos, como é que você vai fazer? Isso vai impactar diretamente na sobrecarga física e emocional. Depressão, gente, é muito mais comum em cuidadores de idosos com demência do que em cuidadores de idosos sem demência. Então, veja o impacto que é a demência na vida de todo mundo. Suicídio, o risco de suicídio, autoextermínio, ele é maior em cuidadores de pacientes com demência do que em cuidadores de idosos sem demência. Ansiedade, insônia, fibromialgia. O cuidador, frente ao diagnóstico de um Alzheimer ou outro tipo de demência de um familiar, ele precisa se empoderar, ele precisa utilizar de quantas ferramentas forem necessárias para conseguir oferecer o melhor cuidado para o familiar e preservar a sua saúde física e mental. E um outro ponto, uma outra dor muito comum é o sentimento de culpa, impotência, um luto antecipatório. Existe uma definição, quem me segue no Instagram provavelmente já viu, falando isso, meu arroba é Camila Azeredo, lá no Instagram, quem não me segue, @Camila Azeredo. Eu falo muito sobre o tema Alzheimer, demência, saúde do cérebro, sono, então quem não me segue, passa a me seguir lá. Vai ser um prazer te ver lá. Mas quem me segue no Instagram, eu já postei um Reels falando sobre a questão do sentimento de ser uma morte antecipada, uma morte em vida. Eu, pessoalmente, eu não aceito essa definição. Eu não acredito que a demência seja uma morte em vida. É difícil, é desafiador, mas tem muito a ser feito. E você precisa utilizar daquilo que é necessário para poder oferecer mais para o seu familiar, retribuir, né, aquele amor que te foi dado, aquele amor que foi entregue para você de uma forma gratuita. Então, você precisa se empoderar o máximo possível. E aqui eu coloquei umas frases que são muito comuns de serem ditas por familiares e possivelmente vocês vão se enxergar nessas frases, e se vocês tiverem alguma frase também que vocês já tenham ouvido, você pode escrever aí no comentário, que mais tarde eu dou uma olhada. Quais são frases que são comuns de serem ouvidas e faladas, né? Ele já não me reconhece mais, eu estou muito triste com isso. Eu sempre fui uma boa filha e meu pai não me reconhece mais. Nossa, será que eu estou oferecendo o melhor cuidado para o meu pai? Será que eu estou oferecendo o melhor cuidado para minha esposa? Nossa, tem hora que eu estou tão impaciente.
E eu me sinto tão culpada por perder a paciência. E é normal, às vezes, o cuidador ficar mais impaciente, mais nervoso, frente a uma sobrecarga que ele está passando. Outra frase que eu já ouvi falar, é como se eu tivesse perdido a pessoa, mas ela está aqui ainda. E outra frase, essa que é um pouco densa, né? Que, me sinto muito sozinho nessa jornada. Que é um resumo naquilo. Às vezes não tem um suporte por parte de um familiar, às vezes não tem a possibilidade de ter um cuidador, né? Contratar um cuidador, às vezes não sabe onde obter as informações, como se conectar com as pessoas certas. Tem medo de deixá-lo sozinho até por poucos minutos. Imagina você numa situação em que o simples fato de se tomar um banho torna-se desafiador, né? Tem que tomar meu banho ali, mas, nossa, será que eu consigo deixar meu esposo sozinho? Uma frase também, que não sei se vocês já ouviram, mas uma familiar uma vez me falou que as pessoas acham que é bobagem. Meus irmãos mais distantes acham que eu estou mentindo com relação à minha mãe ou ao meu pai. Eles acham que não é isso tudo, que não está acontecendo isso. Outra frase que também é muito impactante é: me leva para casa, me leva para casa. Muitos pacientes com demência, eles fazem eles falam essa frase, sendo que eles estão na casa deles. E isso dói, né? E é difícil, às vezes, de lidar com uma situação semelhante a essa. Um dos pontos que são fundamentais, e eu sugiro para todos vocês que não fazem isso, de estar fazendo, que é organizar uma rotina. A rotina, ela é fundamental para todos nós, independente se frente ao diagnóstico de demência ou não, mas a rotina é algo fundamental. No paciente com uma demência, a rotina ela vai auxiliar muito. Por quê? O idoso vai criar aquela conexão, saber que tem um horário para deitar, um horário certo para acordar, um horário fixo para tomar um café da manhã, para almoçar, o horário certo para tomar um banho. A rotina ela vai facilitar muito o cuidado e dá preferência para as atividades que exigem um pouco mais de energia, dá preferência para fazê-las no período da manhã. Porque no período da manhã, geralmente o paciente com uma demência está mais disposto, está com um pouco mais de energia, e até evitar atividades que sejam muito agitadas no final do dia, porque atividades que agitem muito no final do dia, elas podem causar uma agressividade, pode causar uma agitação, que é o fenômeno da síndrome do pôr do sol. É importante a gente estar incluindo estímulos cognitivos, então é importante a gente estar encontrando formas, encontrando jeitos de estimular o nosso familiar. O que pode ser feito para estimular o cérebro, né, a cognição do paciente? Você lê, você permitir que ele leia, você permitir que ele escreva, você fazer caça-palavra, palavra cruzada, jogos de tabuleiro, jogos de carta. Tudo isso são formas de estimular o cérebro de um paciente com demência. Exercícios físicos, uma caminhada. A caminhada, o exercício físico é importante porque você está lá recebendo vários estímulos quando você está caminhando. Você está vendo o passarinho voando, você está vendo um carro passando,
você está vendo as casas passarem. Então, a caminhada é um exercício importante. A exposição ao sol é algo que pode auxiliar, pode reduzir o risco da síndrome do pôr do sol. Eu vejo com certa frequência, às vezes a família acaba, na melhor das intenções, deixando idoso no ambiente mais escuro, com pouca circulação de ar, com pouca exposição a sol. E isso é algo ruim, negativo. É importante que aquele idoso tenha uma exposição à luz solar, ao vento, né? Esses estímulos todos. É importante estar recebendo esses estímulos. Tentar manter um ambiente acolhedor, isso dentro da questão da rotina, né? Como eu disse há pouco, um ambiente que tem uma luz natural, sons que sejam suaves, né? Sons tranquilos. A questão da temperatura, nós precisamos ficar muito atentos, por quê? Porque às vezes a gente não tem, o idoso com uma demência não vai saber falar que está com frio, que está com calor. Então a gente tem que ter muito essa sensibilidade, né? Essa compreensão, que ele não vai pedir uma blusa de frio, ele não vai pedir para tirar a blusa dele. A música é algo que é muito poderoso, é uma estratégia muito poderosa você buscar aquelas músicas que estejam dentro do contexto de vida daquele paciente. Às vezes, aquele paciente gosta de uma música caipira, né? Uma moda de viola. Então, aproveitar isso, buscar aqueles interesses passados do seu familiar. Isso pode estar ajudando bastante. Às vezes, o idoso com uma demência, ele pode ficar muito agitado se o ambiente tem uma música que seja uma música agitada, né? Hoje em dia, os adolescentes ficam escutando funk, essas músicas, nem sei se pode considerar como música, mas esse barulho aí, ele pode agitar, pode deixar o idoso mais nervoso. Respeitar os limites, então não forçar. Aqui dentro do respeitar o limite, um ponto que é interessante por exemplo, na hora do almoço, ele não quer almoçar, não força, espera mais um pouquinho, deixa ele comer depois, entendeu? Então, tenta mais tarde. O banho também, que é um momento, eu escutei uma frase semana passada de uma paciente falando, a hora do banho é um inferno. Falou desse jeito, assim, eu achei interessante a forma como ela colocou, né? Foi sincera. Então, o idoso não quer tomar, o paciente com Alzheimer ou com outras demências, não quer tomar um banho naquele momento, espera um pouquinho mais, dá o banho, ofereça o banho em um outro momento. Ou, às vezes, procure pessoas que ele goste mais de tomar o banho. E se naquele dia não foi possível de tomar um banho completo, você pode tentar permitir uma higiene mais direcionada, só realmente fazer uma higiene de algumas áreas específicas. E deixar, às vezes, um banho mais completo para um outro dia. Então, é importante a gente estar respeitando esses limites. Está nervoso, não ficar batendo de frente. Tá agressiva, não ficar questionando. Naquele momento, você tem que entender, se o idoso está com Alzheimer, está agressivo, aquilo é um reflexo de um cérebro doente, aquilo é um reflexo de um cérebro que não mais responde por ele. E, falando um pouco sobre a síndrome do pôr do sol, é fundamental evitar estímulos excessivos no final do dia, à tarde. Então, o final do dia ele tem que começar a ser um momento de desaceleração, um momento mais relaxante. Então, é importante
criarem algumas estruturas, algumas organizações para fazer com que o final da tarde seja mais tranquilo. Café, açúcar no período da tarde, tentar cortar. Bebidas alcoólicas, de jeito nenhum. O excesso de café, o excesso de açúcar e as bebidas alcoólicas, elas podem desencadear uma agitação importante no final do dia, no início da noite, e que vai refletir, às vezes, até durante o sono. Uma perambulação noturna, ou uma insônia propriamente dito. Então, é importante ficar atento com relação a esses pontos, essas questões, essas rotinas. Quem aí já ouviu falar sobre síndrome do pôr do sol? Fala oi aí. Oi. Bacana. A aula tá boa, gente? Como é que tá aí? Eu tô gostando, viu, gente? Tô muito animado ainda. Tô com muita energia. Eu sei que vocês devem estar cansados. Tô tentando explicar aqui de um jeito mais simples, mais didático. É muita informação, né? E às vezes eu fico ansioso de passar essas informações todas. Ah, ótimo, aula excelente, não sabia dessa síndrome, aula ótica, nunca ouvi falar sobre síndrome do pôr do sol. Eu tenho um canal no YouTube, depois eu vou passar lá para vocês no grupo lá, que tem algumas coisas que eu falo sobre o tema, sabe? É excelente. A aula está incrível, boa noite. Bom, eu vou falar um pouco mais, então, sobre síndrome do pôr do sol, que eu vi que tem muita gente que quer saber. Então, a síndrome do pôr do sol são alterações de comportamento que os pacientes com demência, seja Alzheimer ou outros tipos, vão sofrer no final do dia, no início da noite. Essa alteração de comportamento pode ser agressividade excessiva, uma agitação, uma, uma hiperlalia, né? Quer dizer, a pessoa começar a falar demais, ficar andando de um lado para o outro, perambulação. Assim, do pôr do sol também pode se manifestar com uma apatia, com desânimo, uma falta de energia no final do dia e início da noite. Isso no contexto de uma demência, né? Ah, doutor, eu fico assim, eu fico mais triste no final do dia, eu tenho síndrome do pôr do sol? Não. Síndrome do pôr do sol a gente fala num contexto de demência. Então, essas pequenas estratégias que eu citei, elas vão permitir que minimize o risco dessa síndrome do pôr do sol. Vou falar um pouco sobre estratégias para o banho. Eu já até comentei algo, né? Mas eu vou falar um pouco mais. O que é importante? É tentar criar uma experiência, né? Vincular o banho a uma coisa boa. Então, fazer com que o banho, para o paciente com uma demência, seja algo bom. Criar essa associação. Então, num dia frio, tentar fazer com que o ambiente fique mais aquecido, ligar lá o chuveiro um pouquinho antes, para o ambiente ficar mais quentinho. A organização ela é muito importante, então, separar as coisas, né? Deixar separado sabonete, shampoo, uma escova de dente, a toalha. Porque imagina, você está lá dando banho, oh, cadê o sabonete? O paciente já está irritado ao extremo. Ah, cadê o shampoo? Ah, nossa, esqueci a toalha. Aí você vai lá e deixa a pessoa com frio. Então, a gente tem que deixar as coisas separadas. Às vezes, deixar uma musiquinha no fundo, uma música tranquila, né? Um cheirinho, né? Tem esses aromatizadores que você pode estar ligando, deixar
um cheirinho no ambiente. Ó, mamãe, ó, papai, olha que cheirinho gostoso aqui. Ó, que delícia. Vamos tomar um banhozinho agora, porque, ó, nós vamos receber aquela pessoa que você ama muito, acho que você vai receber uma visita, mais tarde a gente pode passear. É importante você tentar preservar a intimidade, em alguns momentos, talvez tentar realmente cobrir, né, algumas partes do corpo da pessoa, para ela não se sentir tão exposta. No caso de uma mulher, tentar sempre uma mulher dar banho, no caso do homem, sempre um homem está dando banho. Se isso não for possível, que é comum de acontecer, reforça a importância de criar essa experiência. Ó, papai, tem que tomar banho agora porque nós vamos passear mais tarde. Ó, eu acho que nós vamos tomar um sorvete. Ou, eu acho que seu irmão vem aqui. Ter uma comunicação clara, quer dizer, falar de uma forma pausada. Olha, papai, agora eu vou passar sabonete, shampoo no seu cabelo, viu? Para o seu cabelo ficar bem cheiroso. Ó, papai, agora eu vou passar o sabonete debaixo dos seus braços, viu? Fazer brincadeiras, tornar aquele ambiente um ambiente mais leve, né? Tentar, já é uma situação pesada. Então, vamos tentar fazer com que essa situação fique mais leve. Dar uma ordem de cada vez, né? Não falar 5 coisas ao mesmo tempo. Falar uma coisa, depois mais uma. Então, tente transformar o banho num momento tranquilo. Como lidar com a agitação? Eu já falei algumas coisas aqui, né? Quando você mantém uma rotina, quando você cria uma rotina, até na hora do banho, né? Quando você cria uma rotina no dia, isso é bom para o cérebro do paciente com demência. Se você tira ele muito da rotina, existe uma tendência dele ficar mais agitado. Então, mantenha uma rotina à medida do possível. Tente identificar alguns fatores, alguns gatilhos que façam o idoso ficar mais agitado, mais agressivo, que faz com que ele fique mais nervoso. Ah, qual que é esse gatilho, Camilo? Pode ser vários, às vezes até uma pessoa que frequenta a casa, às vezes uma cuidadora, às vezes uma música alta pode ser um gatilho, às vezes até um programa de televisão pode ser um gatilho, fome, frio, sede, dor, tudo isso pode ser um gatilho para agitação. Raiva. Vamos tentar nos colocar no lugar, né? Às vezes o paciente está querendo se comunicar e não consegue. Está querendo pedir alguma coisa e não consegue. Então, fazer uma análise, fazer um escaneamento. E, numa situação de agitação, de agressividade, tentar direcionar aquilo. Tocar uma música. Ó, papai, vamos caminhar agora. Ô, mamãe, vamos escutar uma música agora. Ô, mamãe, vamos ali tomar um solzinho. Vamos tomar uma água. Vamos ligar aqui para o seu netinho. Então, tentar redirecionar a comunicação. Então, é um outro desafio, né? E à medida que a doença vai evoluindo, a comunicação vai ficando cada vez mais difícil. E a gente tem que tentar encontrar algumas formas de melhorar essa comunicação. E a comunicação, ela se dá, a dificuldade de comunicação se dá no paciente com uma demência por vários motivos. Às vezes ele não sabe mais falar o nome de uma coisa, às vezes ele não sabe nomear, às vezes ele não sabe falar o que está sentindo. E é importante a gente tentar captar ter essa percepção. Não falar muito alto com o paciente, tentar não bater de frente, ter um tom de voz mais tranquilo.
Até mesmo a nossa expressão facial, ela pode prejudicar a nossa capacidade de interação com o idoso. Às vezes ele faz uma leitura de uma expressão de raiva nossa e isso pode ter um reflexo negativo para com ele. E quais são os princípios aí para tentar se comunicar melhor? Então, existem alguns princípios, né, em que a gente tem que se basear para tentar se comunicar melhor. Um deles, eu até falei lá atrás sobre paciência. Paciência é um ponto muito importante, a gente tem que ter paciência. Mas é compreensível, às vezes, você sentir-se impaciente. Mas é importante ter paciência. O idoso tem o tempo dele, então ele precisa do tempo dele para dar resposta. Às vezes ele está falando, tentar não interromper. Se ele está muito repetitivo, não ficar irritado. Lá atrás, quando meu pai foi diagnosticado com Alzheimer, ele contava a mesma piada várias vezes. E era uma piada muito sem graça, muito ruim. E eu vou te falar que eu senti irritado, assim, às vezes, dele falar tanto aquela piada. E é uma piada ruim, sem graça. Mas, quando você entende que aquilo é um reflexo de uma doença, tudo fica mais fácil. Você tem que tentar ser mais claro, falar frases mais curtas, um tom calmo, falar uma coisa de cada vez, eu já falei isso antes, manter contato visual, toques, né, que sejam toques gentis, gestos suaves, um ambiente tranquilo, evitar um ambiente muito barulhento, tentar validar os sentimentos. Não, mãe, eu entendo o que você está sentindo. Não ficar corrigindo, né? É ruim, né? Você pensa em você, toda hora alguém está te corrigindo, né? Isso é algo chato, né? Usar frases de apoio, parabéns, ainda, a senhora está muito cheirosa, esse banho que a senhora tomou realmente te deixou linda. Então, fazer esses comentários, fazer essas colocações. Então, algumas estratégias, né? Tentar chamar sempre pelo nome, né? Isso traz uma identidade muito grande. Utilizar fotos, objetos como referência, estimular que, às vezes, o paciente tente se comunicar através de gestos, tentar utilizar uma comunicação não verbal através de toque, sorriso, olhares, uma voz mais tranquila. O que nós devemos evitar em termos de comunicação? Ficar corrigindo, confrontando, gritando, usar ironia, falar muito rápido, ignorar o paciente. Nossa, isso é horroroso. Isso eu acho uma das coisas piores que tem, é você ignorar a presença do seu familiar, como se ele não existisse ali. Isso é muito, muito ruim, né? Como se, a partir daquele momento, ele deixa de ser um indivíduo, um ser humano. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Cantar música, ver fotos, relembrar histórias, incluir, tentar buscar essas memórias afetivas. Em frente a comportamentos difíceis, tentar não confrontar, evitar discussão, ressignificar, redirecionar, validar o sentimento, entender que ele está daquele forma por algum motivo, tentar simplificar a comunicação, frases mais curtas. E agora, para o cuidador, o que pode ser feito para melhorar a saúde mental dele, né, do cuidador? Agora, isso é para você. Até agora eu estava falando muito sobre o paciente, né?
Então, agora eu vou falar sobre o cuidador. Mas antes eu vou beber uma água aqui, com sede. Vocês bebem água aí também, viu, gente? Vocês estão com a água suas aí? Como é que é? Isso aí. A gente tem que... E eu acho que se vocês estão aqui até agora é porque realmente o tema interessa bastante, né? É porque realmente vocês têm essa dor e vocês querem aprender a cuidar melhor do seu familiar. E acredito também que vocês querem que você tenha uma melhor saúde, seja física ou mental. Que é desafiador, né? Você ter esse equilíbrio. É oferecer o melhor cuidado e manter sua saúde física e mental. Um ponto que é muito importante na saúde mental do cuidador é reconhecer limite. Você é um humano, você é uma humana. Então, você dá conta até um ponto. Você precisa de algum tipo de ajuda. Eu já tive pacientes que se dedicavam 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias do ano ao cuidado da mãe. Isso é muito nobre, muito bonito, mas o nível de desgaste e o preço que se paga com isso é muito alto. Então é importante você ter horários para descansar, você tem que fazer suas atividades, você tem que cuidar da sua saúde, não pode abandonar a saúde. Eu já vi cuidadores familiares que têm pressão alta, diabetes, colesterol alto, e acaba parando de tratar dessas doenças para cuidar da mãe. E isso é uma estratégia errada, você tem que se cuidar, você tem que ir ao médico, você tem que tomar os remédios que são necessários. Se você está ansiosa, se está com algum quadro depressivo, às vezes procurar uma ajuda médica para tomar um remédio para te ajudar nessa fase. Então, reconheça seus limites. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. As intenções podem ser super, mas seu corpo, sua mente é igual de qualquer outra pessoa. Então você precisa aqui incluir pausa, você precisa ter momento de lazer, você precisa ter seus hobbies, você tem que poder ir para atividade, você tem que ir para academia, você tem que ir para sua aula de dança, você tem que continuar a encontrar com suas amigas, com seus amigos, cuidar do corpo. O corpo e o cérebro, eles são uma coisa só. Então, quando a gente cuida do corpo, a gente está cuidando do cérebro também. Então, quando você faz uma atividade física, uma caminhada, anda de bicicleta, que eu vi alguém falando ali sobre andar de bicicleta, fazendo musculação, você está cuidando também do seu cérebro. Então, é importante fazer atividade física, é importante fazer meditação, fazer yoga, manter o corpo ativo. Né? O corpo nosso foi feito para o movimento. E um outro ponto que é importante é fazer conexões, né? Quer dizer, buscar ajuda, buscar apoio dentro da família, daquelas pessoas que podem estar ajudando, cada um pode exercer um papel, né? Encontrar ajuda em grupos, encontrar ajuda em comunidades presenciais ou virtuais, não se isolar, né? O isolamento, ele é muito comum no cuidador direto de um paciente com Alzheimer. Então, não se isole. Busca estar inserido na comunidade, na sociedade. O autocuidado, ele é muito importante. Então, pensa o seguinte, se você está se cuidando, você vai permitir o cuidado. Você vai cuidar melhor do seu pai, você vai cuidar melhor da sua mãe,
você vai cuidar melhor do seu esposo, da sua esposa. Busque informações sobre a doença, isso vai te empoderar. Busque ter um plano de cuidado também. Auxílio com relação, às vezes, um médico que possa ser um gestor do cuidado do seu familiar. O médico que possa estar te direcionando para os momentos difíceis, que possa estar te orientando com relação às fases que o paciente se encontra. Tente buscar adaptar algumas estratégias. E um ponto que eu falo, assim, que eu já falei anteriormente, valorize as pequenas vitórias. Então, dê valor às pequenas vitórias. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que acha que tudo tem que ser perfeito, né? Tudo tem que ser maravilhoso, as pessoas não podem errar. Mas, na verdade, não existe perfeição. Na verdade, né, somos todos seres imperfeitos. E se sua mãe fez algum ato, mínimo que seja, que merece um elogio, faça. Faça. Isso pode refletir lá na frente. E aí, gente, como é que vocês estão aí? Tá no finalzinho, viu? E falta só mais uns 15 minutos. Ó, tem muita gente ainda, hein? 200 pessoas. É muita gente, né? Uma segunda-feira. Estou amando. Muito boa palestra. Estou amando, estou amando. Muito bom, que pena. Podia ficar mais. Olha que chique, gente. Está maravilhosa. Parece que o senhor está falando de mim. Ficaria mais tempo. Olha que legal, gente. Ô, gente, eu vou comer um negocinho aqui, um docinho. Eu estou ficando meio sem energia. Nota 1000. Pode marcar a próxima. Mas vou fazer um convite para vocês daqui a pouquinho. Uma coisa que eu tenho feito com muito carinho aí ao longo do tempo. Quem me acompanha no Instagram deve ter visto algumas coisas sobre. Estamos juntos, doutor. Muito produtiva. Muito obrigado. Amém. Amém, Maria da Penha. Nunca vi isso. Que legal. Queremos essa gravação. Excelente aula. Gratidão, gratidão. Parabéns. Para bater essa aula. Quero uma consulta. Tô Clarice, meu Instagram é @Camila Zeredo. Parabéns, disponibiliza a aula. Eu vou deixar essa aula gravada. Eu acho que eu estou gravando. Não, eu acho que eu estou gravando. Eu vou deixar os slides lá no grupo. Muito obrigado. Que legal. Nota 1000. Legal. Ah, que bom tá com vocês aqui nesse momento. Fico muito feliz com esse feedback seus. Muito feliz mesmo. Eu, nesses últimos meses, querendo impactar mais ainda os pacientes com demência, querendo impactar mais ainda os familiares, a saúde física e mental, eu entrei num projeto em que eu estou entregando muito conhecimento, eu estou entregando, eu acho assim, aquilo que eu mais tenho, que é o meu conhecimento unido com o
carinho, com empatia, com amor, com cuidado. E esse projeto é um curso online em que eu vou convidar vocês a conhecer esse curso online, é um passo a mais, né? E o nome que eu escolhi para esse curso é Cuidando